A mensagem para refletir nesta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Nem sempre precisamos contar o nosso lado da história. O tempo se encarrega de fazer isso. Essa mensagem me atinge profundamente, essa frase de hoje, né? Eu andei pensando, ontem eu escrevi essas poucas linhas e durante a noite eu andei pensando muito a respeito do que eu falaria, porque é algo que me afeta diretamente. Às vezes a gente se pega com aquela vontade de falar, de se explicar, de justificar nossas ações para as outras pessoas. Parece que existe uma urgência em defender o nosso ponto de vista, em mostrar que nós estamos certos. Mas nem sempre isso é necessário. Nem sempre a gente precisa contar o nosso lado da história, nos defender, por exemplo. O tempo tem uma maneira muito curiosa de revelar a verdade, de organizar as peças do quebra-cabeça chamado vida. É natural querer que os outros nos entendam, que saibam das nossas intenções, que entendam aquilo por que a gente já passou, por isso justifica algum comportamento. Mas a verdade é que nem todo mundo está disposto ou pronto para escutar. Tem gente que ouve só o que quer ouvir, só aquilo que lhe convém, aquilo que tem alguma vantagem. Conheço diversas pessoas que são assim. Por mais que você explique algo, por mais que você justifique um ato, por mais que você tente fazer com que a pessoa entenda o seu ponto de vista, a pessoa só vai ouvir aquilo que ela quer. E muitas vezes, quanto mais a gente tenta explicar, mais nos embolamos com as palavras e a gente acaba com isso se desgastando, se frustrando. O silêncio, por incrível que pareça, pode ser a resposta mais poderosa. O silêncio permite que o tempo faça o trabalho dele, sem a nossa interferência. Muitas coisas não precisa justificar, muitas coisas não precisa de explicação. O tempo vai se encarregar de explicar, de colocar tudo no lugar. Com o passar dos dias, dos meses, dos anos, as coisas se ajeitam. Quem precisa enxergar a verdade, uma hora vai ver, vai enxergar. Quem precisa. Tem gente que não precisa saber da tua verdade. Quem julga, por exemplo, sem saber os fatos, vai perceber a realidade quando ela bater na porta. E não é raro a gente encontrar pessoas que nos julgam. Às vezes, pela maneira de você existir, simplesmente por você existir, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta diante de um fato, de um evento. As pessoas têm o hábito, sem te conhecer, julgar e tentar sem entender como você é. E quando você tenta explicar, né? Olha, eu ajo assim porque eu penso assim, a pessoa não quer saber. Já fez o julgamento, ou o preconceito, ou, né, fez um conceito de algo que ela não conhece. O tempo tem essa habilidade incrível de trazer clareza às pessoas. O tempo mostra que o que é sincero, o que é justo, o que é real. No mundo de tantas mentiras como vivemos hoje, as pessoas têm acesso a muita coisa, isso é muito bom. Eu sou de uma geração, assim como muitos de nós somos de uma geração que não tínhamos acesso à informação, às coisas que acontecem no mundo. Para se ter uma ideia, para conversar com um parente longe, escrevia-se carta. Quem não tinha um telefone, por exemplo, que era muito caro na minha época, por exemplo, era muito caro ter um telefone, um aparelho de telefone, uma linha telefônica. E aí você tinha que, não tinha o telefone, você escrevia carta para um parente que morava em outro estado, em outro país, e demorava às vezes meses para você obter uma resposta. Hoje é instantâneo. Você está aqui hoje e conversa com a pessoa do outro lado do mundo. Isso é bom, é um avanço tecnológico que nos trouxe a facilidade de conectar as pessoas. Por outro lado, essa mesma tecnologia, ela nos fez reféns de algo que a gente não entende. As informações são superficiais. Eu trabalho com notícia, eu trabalho há muitos anos em veículos de comunicação e sei muito bem a importância de aprofundar-se num assunto e mesmo assim, às vezes, a informação fica rasa. E hoje em dia, qualquer pessoa é especialista em notícias, é especialista em conhecer e julgar o outro sem ao menos conhecer a outra pessoa, a verdade da outra pessoa. E aí só a história, só o tempo vai poder colocar juízo na cabeça dessas pessoas que agem dessa forma. As pessoas estão tão viciadas num aparelhinho chamado smartphone,
né? Ou no tablets, enfim, essas tecnologias que são boas, eu insisto aqui, eu admiro, eu gosto, eu uso, mas tem que fazer uso moderado dessas coisas. Nem tudo que está aqui é verdade, nem toda a informação que você recebe através de grupos, nem toda imagem, um recorte de uma imagem é a verdade. Você precisa entender ali, né? Contextualizar aquilo que você recebeu antes de passar para frente, de passar adiante, como se fosse uma verdade. Então é nesse sentido que às vezes a gente precisa se justificar. Você faz algo, posta algo que não tem nada a ver com nada e a pessoa do outro lado às vezes interpreta errado e aí acaba nos julgando, acaba nos perseguindo às vezes pela internet. Isso não é bom, isso não é legal. O tempo, por outro lado, mostra como são as coisas de verdade. Guardar algumas palavras, eu preciso aprender a fazer isso, sinceramente. Guardar algumas palavras, respirar fundo, deixar que o tempo faça o que tem que ser feito, é um exercício de sabedoria. Essa sabedoria eu busco alcançar. E não é de hoje. Eu tenho uma maneira, quem me conhece profundamente, quem me conhece intimamente, sabe que eu não tenho papas na língua. Eu vou falar aquilo que eu penso. Evidentemente que eu não sou tolo de falar coisas que podem comprometer, por exemplo, no meu trabalho. Eu trabalho com um veículo de comunicação. Às vezes tem coisas que eu não posso falar aqui. Mas na intimidade com os meus amigos, com a minha família, eu falo. Aquilo que eu penso na hora que eu achar justo. Sem, claro, ofender as pessoas, e algumas interpretam isso como ofensa, como grosseria, mas não é o caso. O fato de ser sincero não me torna grosso. Aliás, para quem me conhece também sabe que eu sou relativamente carinhoso. Talvez eu poderia ser um pouco mais, mas eu não sou. Então, em questão de palavra, de defender o meu ponto de vista, é pá e pum, né? Bateu, levou, né? É na hora. Eu ajo, meu cérebro funciona de uma maneira muito lógica. Olha, isso não pertence a esse local. Por que eu vou ficar passando pano, tentando encontrar palavras rebuscadas, bonitas para justificar aquilo? Olha, não funciona aqui, não dá certo. Isso nas relações do trabalho também. Eu passei por situações difíceis no meu ambiente de trabalho com os colegas, porque talvez não me entendam. E é algo que eu estou buscando, esse exercício de sabedoria, de respirar fundo e guardar algumas palavras para mim mesmo. A gente não controla o que os outros pensam, mas controla o que a gente sente, né? Eu preciso aprender a fazer isso. E o mais importante, que qualquer explicação que você tente dar para os outros, é a paz. A paz de saber que nós fizemos o nosso melhor. Às vezes é difícil, você é provocado, você é incitado a justificar, a explicar, mas nem tudo precisa de explicação. Então ter paz, né, é melhor do que ter razão. Deixar que o tempo, ele vai reverter tudo isso. E confiar no curso natural das coisas. Então, como conselho para mim também, eu tô falando para mim agora. Da próxima vez que sentir vontade de justificar, qualquer que seja, a hora que você vai chegar, o tempo que você vai levar, o que você precisa fazer, o andamento do seu trabalho, onde você está naquele momento, é lembrar. O tempo lá na frente vai contar a sua história. Você não precisa ficar justificando o tempo todo, né? De um jeito que talvez a palavra não consegue expressar aquilo que você está sentindo no momento, aquilo que você está realmente fazendo. Isso causa confusão. Tudo vai se ajeitar. A verdade sempre vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. É só esperar. Com paciência, isso eu tenho um pouco. Confiança, resiliência. É dessa forma que a gente consegue superar este obstáculo de tentar justificar tudo. Nem sempre nós precisamos contar o nosso lado da história. O tempo se encarrega de fazer isso. Pense nisso. Ótimo dia, porque eu vou pensar.